Já quero começar esse áudio te pedindo, se você não ouviu o áudio de ontem, corre, ouça, tem muito de Deus para você ali. Ele tem um grito do coração do Senhor. E sem mais delongas, um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 124 da nossa jornada, dia 4 de maio, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Números 11, Salmos 48, Isaías 1 e Hebreus capítulo 9. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, suas anotações, a sua Bíblia. Tenha tempo com o Senhor. E se esse projeto tem te abençoado, compartilhe com alguém para que a palavra se espalhe ainda mais. E partindo para o texto de hoje, Números 11. Revela um povo que perde a visão do que Deus está fazendo e começa a desejar o passado, enquanto ao mesmo tempo mostra a intimidade real entre Moisés e Deus sem máscaras. O capítulo começa com as queixas. O povo murmura e isso acende a ira do Senhor. A murmuração aqui não é uma simples insatisfação, é rejeição da obra de Deus. Mesmo sendo sustentados, eles começam a desejar o Egito, sentem saudade da comida, esquecendo que lá eles eram escravos. O maná era como semente de coentro, com sabor de algo preparado com azeite. Ele também era como flocos finos, algo leve, que aparecia com o orvalho. Era provisão diária, sobrenatural e suficiente. O problema nunca foi o maná, mas o coração. E então entra a conversa entre Moisés e Deus. Moisés abre o coração de forma intensa, sem religiosidade. Ele expõe sua dor, seu peso, sua limitação. Moisés não se afasta de Deus na crise, mas ele corre para Deus com tudo o que está sentindo e muita sinceridade. E Deus responde com a solução. Levanta 70 anciãos e reparte do espírito que estava sobre Moisés. Deus distribui graça para o peso não ser carregado sozinho. E quando reparte do Espírito, a Bíblia diz que os 70 começam a profetizar. E isso aconteceu apenas nesse momento e nunca mais. Eudade e Medade não estavam na reunião, embora tenham sido convocados. Mas a Bíblia diz que eles profetizam também fora do lugar esperado. O texto mostra um incômodo, mas Moisés responde: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso revela um coração seguro, sem competição. Moisés entende que o Espírito de Deus não é para poucos, é para todos, algo que aponta diretamente para o que se cumpriria depois, o que vemos em Atos 2. Então Deus responde ao desejo do povo e envia carne, codornizes em abundância. Deus deu o que pediram, mas o coração deles estava desalinhado. Eles não pediram por necessidade, pediram por insatisfação, incredulidade, desejo carnal, e isso trouxe consequência. Vocês vão ler aí. Deus provê, mas o coração precisa estar alinhado. Reclamar pode revelar ingratidão e desconexão espiritual. Deus permite processos, mas Ele também corrige. E acima de tudo, Deus deseja um relacionamento real como o de Moisés. Intimidade, verdade, dependência. Ei, não viva olhando para o Egito, quando Deus já está te sustentando no deserto e te conduzindo para a promessa. E partindo agora para Salmos, capítulo 48. Mostra que a segurança do povo não está em estruturas, mas em quem Deus é. O Salmo começa com uma canção que eu acredito que muitos conheçam, uma canção antiga.
Ela diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, ele declara que é a alegria de toda a terra. O que torna aquele lugar especial é a presença de Deus. Quando inimigos se levantam, o texto mostra que eles se espantam e fogem. Quando Deus está presente, Ele mesmo defende. Não precisa de força humana, é uma intervenção divina. O salmista então conecta a experiência com fé. Como temos ouvido, agora vimos. Aquilo que antes era testemunho, agora virou realidade vivida. E eu declaro isso sobre a sua vida. Experiências com o Senhor, não apenas de ouvir, mas de provar e ver. Eles reconhecem que o nome de Deus se estende por toda a terra, cheio de justiça, e são orientados a darem testemunho de tudo que estavam vivendo com Deus, para que as próximas gerações soubessem que foi Deus quem sustentou, foi Deus quem guardou. Deus não apenas protege, Ele habita, se revela e guia continuamente. Ele é refúgio no presente e direção para toda a vida. E agora vamos iniciar o livro de Isaías. Agora o jogo tá ficando bom. Precisamos ter muita atenção aqui em Isaías. É um capítulo bem profético, messiânico. É um capítulo bem profundo e precisamos ler com atenção e cuidado para interpretar os capítulos corretamente. No capítulo de hoje, capítulo 1, vemos Deus expondo o coração do povo e ao mesmo tempo revelando o seu próprio coração. O texto começa com um lamento divino. Eu criei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Deus não está falando como juiz distante, ele está falando como pai ferido. Ele compara Israel a animais que reconhecem seu dono, enquanto o povo, mesmo tendo tudo, perdeu o entendimento espiritual. Pecado não é só erro, é desconexão de relacionamento também. A condição do povo é descrita como uma doença total. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Então Deus confronta algo muito sério: o culto vazio. Eles sacrificavam, celebravam, faziam reuniões, mas Deus diz claramente: não posso suportar iniquidade associada à reunião solene, ao meu culto. Era uma reunião cheia de pessoas com corações vazios. Deus rejeita não o culto em si, mas a hipocrisia religiosa. E então vem o chamado verdadeiro: lavem-se, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E mais específico ainda, busquem justiça, defendam o órfão, cuidem da viúva. Espiritualidade real precisa se manifestar na nossa vida de maneira prática. No meio desse confronto vem um convite: ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. Apesar do estado do povo, a graça de Deus ainda está disponível, mas há uma condição: se estiverem dispostos e me ouvirem. Deus oferece restauração, mas com resposta e posicionamento. Isaías 1 é um chamado para viver com Deus de todo o coração. Ele não quer rituais vazios, não quer apenas palavras, mas ele deseja uma transformação real e sincera. E para finalizar o dia de hoje, Hebreus capítulo 9 mostra que tudo que existia no Antigo Testamento era sombra, mas em Cristo chegou essa realidade. O capítulo começa explicando o tabernáculo. Havia o santo lugar, depois do véu o santo dos santos, onde estava a presença de Deus. Ali apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e com sangue para expiação dos pecados dele e do povo. E o próprio Espírito Santo estava ensinando algo nisso. Aqueles rituais não conseguiam transformar a consciência.
Eram externos, temporários, apontavam para uma necessidade maior que ainda viria. Então a Bíblia diz aqui: quando, porém, Cristo veio, e é aqui que tudo muda. Jesus não entra em um tabernáculo feito por homens, ele entra no próprio céu, e não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E o resultado é definitivo, uma vez por todas, eterna redenção. Isso é muito forte. Diferente dos sacrifícios repetidos, o de Cristo é completo, é eterno. Não há mais necessidade de repetição, porque a obra foi perfeita. E talvez um dos pontos mais profundos do capítulo é quando diz: o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Não é o limpar por fora, o que faltava no Antigo Testamento, é libertar por dentro, é ter mudança. O texto também mostra que sem derramamento de sangue não há remissão. O pecado ele exige um preço e Jesus pagou esse preço completamente. Cristo comparece diante de Deus por nós. Ele intercede, representa, sustenta a nossa posição diante do Pai. Cristo se ofereceu uma vez por todas e ele voltará. Mas agora não mais para tratar o pecado, isso foi resolvido. Ele voltará para salvar definitivamente aqueles que o esperam. O antigo sistema mostrava o caminho. Cristo, ele é o caminho. Antes havia acesso limitado, agora há um acesso real, eterno. Antes havia repetição, agora uma obra perfeita e finalizada. Jesus não só nos aproximou de Deus, ele abriu o caminho de uma vez por todas. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu plano perfeito que nos traz para perto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai. Obrigada porque o Senhor nos permite ter intimidade. Obrigada porque a nossa intimidade nos transforma. E obrigada porque o Senhor é um refúgio, um alto refúgio nos dias maus. Obrigada, Senhor. Cubra-nos com a tua presença. Abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 125 da nossa leitura.